A virada de ano é uma questão de calendário e ela sempre marca o que os homens pensam do tempo. O que o tempo vale para a contagem da passagem de um ano? Muitas pessoas fazem seus projetos e o calendário divino também. É um dia novo, é um tempo novo. Como Deus trabalha no tempo que é dele e como nós avaliamos o ciclo do tempo que é nosso. O que nós aprendemos no ano de 2025? Isso é um assunto que nós vamos pensar aqui. O que ficou para trás? O que nós temos aí pela frente? O que queremos ver no novo ano de 2026? Hoje, Café e Fé vai procurar tratar desse assunto. O que nós aprendemos, o que nós esperamos, qual é a nossa expectativa, e nós contamos aqui com a sua presença para conversarmos um pouco sobre esse tempo. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Olá, que alegria, que prazer é ter você aqui conosco no nosso Café e Fé, encerrando este ciclo com gratidão e com esperança. O tempo passa rápido, mas os propósitos de Deus permanecem. A palavra de Jeremias em Lamentações 3, 22, 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Que verdade preciosa! Cada novo ano, cada nova manhã de graça, Deus sempre agindo sobre nós. Há escritor maravilhoso que é John Piper, ele disse o seguinte: Deus está sempre fazendo 10.000 coisas na nossa vida, mas que a gente percebe apenas 3. A gente não enxerga o que ele está fazendo. E para essa conversa especial, eu recebo hoje aqui meus irmãos, meus companheiros de ministério, meus amados, pastor Eric Gomes do Carmo e pastor Maurício Marcelo Torres, para compartilharmos aqui 2025 e o que nós desejamos para o futuro. Pastor Eric, seja bem-vindo a esse encontro. Muito obrigado, acho que é uma oportunidade muito boa de conversarmos, avaliarmos um pouquinho, o que passou e pensarmos no que virá. E aí, Maurício, o que é que você conta de passado? Não fala muito agora não, mas vamos embora para frente. Mas é uma alegria estar aqui também, pastor Guilherme, com você, com o Eric, e a gente está nesse especial aqui de final de ano, testemunhando daquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará ainda nas nossas vidas para a glória dele. Então, prepare-se para o nosso Café e Fé. Hoje está pequenininho, mas um dia vai ser maior. Especial de Ano Novo. Vamos falar um pouco aqui e já nós voltamos. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. O que aprendemos em 2025? Todo fim de ciclo é tempo de olhar para trás com gratidão e humildade. Aliás,
janeiro é o mês que tem duas caras. É o deus grego que olha para frente e olha para trás, o Jano. Mas a Bíblia nos diz, ela nos diz para ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Às vezes aprendemos com alegria, às vezes aprendemos com dores, mas sempre a graça de Deus está operando e sustentando cada passo. Nós estamos debaixo da misericórdia e graça de Deus. Eric, qual foi o maior aprendizado que Deus lhe deu neste ano? Olha, é interessante a gente ouvir essa pergunta e parar para considerar um pouquinho o que passou, não é? E eu creio que a questão de ver que nós somos falhos, que erramos, que não é porque estamos no ministério que há uma aura de perfeição, porque não há, o perfeito é Cristo, né? Mas eu penso que eu não aprendi, estou em processo de aprendizado, né? Isso marca muito para mim, Nós porque nunca sabemos tudo, nós estamos sempre aprendendo, né? sempre aprendendo. Agora, é interessante assim que ao olhar para trás, eu posso avaliar em alguns momentos que eu pensei assim, puxa, esse assunto aqui eu estou bem, né? Já está mais resolvido. Aí passa-se um tempo, eu olho para trás e falo, nossa, mas como eu estava imaturo naquele momento, né? E talvez, porque o que vai acontecer é daqui a um tempo olhar para hoje e falar, olha, ainda quanto que eu preciso caminhar? Nós nunca vamos estar tão bem quanto a gente imagina, né, Eric? É verdade. A gente olha no retrovisor e vê que já fez, mas continua muitas vezes inseguro né? A gente é uma escola permanente. É verdade. E Maurício, você olhando para 2025, o que o Senhor mais marcou a sua vida? O que foi mais significativo nessa caminhada? Pastor Glenn, eu acho que uma das coisas que mais me marcou e tem marcado nessa caminhada neste ano foi eu entender um pouco mais, eu compreender um pouco mais que eu não posso mudar absolutamente nada, eu não posso mudar absolutamente ninguém, e que no meu ministério, seja nas clínicas de recuperação, seja com os pais, com os adolescentes, com as empresas que eu faço diariamente, é que eu preciso simplesmente aprender a depender e olhar somente para a graça e para a misericórdia de Deus. É verdade. É olhar para Ele, porque a gente, como o pastor Eric disse, a gente está aprendendo e vai aprender, e esse aprendizado ele nunca vai acabar, porque ele é contínuo na nossa vida. Esse processo do Senhor na nossa vida, ele é contínuo. O apóstolo Paulo diz que aquele que pensa que sabe, precisa considerar que não sabe. Porque o saber da vida, né? Se eu me torno autossuficiente, eu sou É verdade. troço, né? Arrogante. Uhum. Então nós estamos em processo de aprendizado. A vida cristã é uma constante vida de conhecer. E o ano de 25 para mim foi muito interessante. Eu fui desconstruído em muitos aspectos, né? Eu estou agora vou fazer 81 anos nesse próximo ano agora, nesse 2026. E de vez em quando alguém diz assim, o senhor já tem um conhecimento. Rapaz, eu estou mais para trás do que eu penso, né? Meu conhecimento é raso, minhas experiências são muito limitadas. Até para fazer um programa como esse aqui, eu fico
inseguro, né? Porque nós não temos essa solidez, né? Nós estamos num processo de conhecimento. Mas o ano de 25 foi um ano de muitas desconstruções, né? Não ter expectativa. Agora eu estou, assim, bem acelerado com a volta de Jesus. Ai, Amém. sim. Eu também aguardo, ansioso. Porque a gente percebe que o mundo ele está caquético, ele está... O profeta Isaías, ele faz uma imagem que mostra que a terra ela está cambaleando como um bêbado, ou como uma rede, né, balançando. E a gente vê o que está acontecendo no mundo, né? Um mundo bastante Agitado. agitado. Mas eu não tenho medo disso não, sabe? Porque eu sei que haverá um novo céu e uma nova Amém, terra. é verdade. Não é? É verdade. Esse 2025 eu tenho visto muito também, pastor Glênio, que as pessoas só terão vida, e quando eu falo de vida, eu falo de vida espiritual, Uhum. é por meio da pregação do Evangelho, da obra de Cristo. E é um ano que eu tenho só a agradecer ao Senhor, porque Ele me deu o privilégio de estar levando em tantos lugares esse Evangelho que transforma a vida da gente de dentro para fora. Graças a Isso Deus. para mim quando eu olho para esse ano que está indo e esse novo que está chegando, eu falo, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de eu ter anunciado esse evangelho a tantas pessoas, que as pessoas precisam ouvir é evangelho, não é religião. Uhum. O Senhor sabe muito bem que religião não muda a vida de ninguém. O Senhor mesmo já foi um religioso dentro da igreja e teve depois um contato com o evangelho genuíno e teve uma experiência de novo nascimento. Então, acho que o maior privilégio, né, pastor Eric, é a gente estar anunciando essa palavra para tantas e tantas pessoas. Eu fico vendo que o Senhor, ele age de uma maneira tão maravilhosa e nos coloca em situações que nós não escolheríamos por nós mesmos, né? E Ele vai trabalhando em nossas vidas e especificamente eu penso que a palavra-chave para mim seja dependência. Porque o Senhor vai mostrando quem Ele é e à medida que Ele mostra quem Ele é na pessoa de Cristo, na sua obra, no evangelho do dia a dia, eu vou vendo quanto que eu careço dele, quanto eu preciso, a minha dependência dele. Então a palavra para mim em 2025 seja essa, dependência do Senhor. Você sabe que nós tivemos um encontro recentemente com a liderança da igreja e o Senhor me trouxe uma palavra para comunicar sobre gratidão. Eu acho que essa palavra, ela precisa ser despertada, porque hoje a própria ciência tem voltado para esse termo com um cuidado especial. Porque o nosso organismo, ele tende a se punir pelos feitos e nossas defesas orgânicas, o nosso sistema imunológico, ele reflete muito o que nós pensamos. Aliás, o rei Salomão, ele disse que aquilo que eu penso no meu coração, assim eu me torno, eu fico. E gratidão é uma palavra que cura. Eles estão fazendo experiências em grupos de pessoas, às vezes com 1000 pessoas, fazendo aqueles testes, e aquelas pessoas que são gratas têm uma vida mais longa, têm uma vida mais positiva, têm uma vida mais alegre do que aquela turma de goteira de chuva, né, que vive resmungando. São os sapos, né? Os sapos que coacham na beira do rio e não os canários que cantam. O que vocês acham disso? É verdade. E essa palavra gratidão, o que ela significa, né, na vida, é o antônimo de arrogância. Porque
quando eu começo a achar que eu sou competente, capaz, eu coloco sobre mim um peso e sobre outras pessoas um Insuportável, né? peso insuportável. E a graça de Cristo nos leva a ver quem nós somos, porque Ele revela o amor, quem Ele é, e de fato, e isso me faz, assim, obrigado, de manhã, à tarde, à noite, é o Senhor, né? Exatamente. E nos fazer olhar para a dependência dEle. A palavra gratidão é o antídoto para a ansiedade, até para a depressão. Sim. A pessoa grata, não é à toa que a palavra de Deus já está nos dizendo, em tudo dai graças. Pois é. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, pastor Glenn, essa palavra gratidão, ela realmente é o antídoto com a série de doenças que a gente tem falado aí, das doenças psicossomáticas, que tem escravizado tantas e tantas pessoas e tantas almas a aprender a ser grato no dia a dia, por tudo. Aproveitando que a gente está conversando sobre isso, eu queria despertar você, nesse final de ano, olhar para trás e ver quantas pessoas foram especiais na sua vida. Quantas pessoas lhe ajudaram de alguma maneira e você não deu uma palavra sequer de gratidão para ela. Eu acho isso de uma importância. Eu tenho feito esse exercício de agradecer e tenho conversado com uma pessoa que estava muito doente e ela me contou que a partir do momento que ela começou a agradecer por pequenas coisas e agradecer até mesmo por palavras duras que ajudaram a pensar, a reação física mudou totalmente. A Bíblia chega a usar, pastor Glenn, o senhor sabe disso, a expressão sacrifício de louvor. Que é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Porque louvar na hora boa, quando o celeiro está cheio, é fácil demais. Ou só da boca para fora, exatamente, né? Não no dia a dia da vida. Presta atenção que nós estamos aqui tentando dizer para você e para nós que temos que sair dessa situação apertada, desse ventre do peixe lá do Jonas, no fundo da vida, e começar a levantar a nossa cabeça e agradecer que a salvação vem do Senhor. Nós vamos dar uma paradinha e já a gente volta para falar da expectativa de 2026. Já, já. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Batman Car Imports, pintura automotiva, Rua Taubaté, 65, em Londrina. O que queremos viver em 2026? A virada do ano, ela sempre chama para o recomeço. É uma convenção, né? Porque 31 de dezembro e 1º de janeiro é só um relógio e uma convenção. Mas a gente tem aquela expectativa de um novo começo. Mas esse novo começo é pela fidelidade do Senhor. Exato. Porque, na verdade, usar uma roupa branca, saltar onda, isso tudo é onda de culturas sem sentido. Mas a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ela é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, elas já passaram e tudo foi feito novo. E mais do que fazer planos, é tempo de alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Então, eu diria assim, o que você tem pedido a Deus
para 2026, quais são a sua busca pessoal para este novo ano que está iniciando? Olha, pastor, eu vendo o nosso contexto, até o senhor falou hoje, né, sobre o mundo como está, essa confusão, a ansiedade, uma expectativa. E eu lembrei agora, quando o senhor falou sobre essa convenção da passagem de ano, eu lembrei das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Eu creio que Deus mostra isso para nós, para que nós... É claro que a misericórdia dele não tem tempo de validade, né? Mas ele mostra a fidelidade dele todos os dias. Então, diante desse contexto que nós estamos vivendo, e as pessoas estão cada vez mais ansiosas, um medo que tomando conta, a minha oração tem sido: Senhor, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja o que preencha o meu coração de tal maneira que as decisões, cada passo, seja no relacionamento da família, seja na igreja, seja qualquer parte, seja guiado pela vontade, pela palavra de Deus. Meu coração assente na palavra, porque nós sabemos que no Senhor Jesus nosso coração tem estabilidade. Como é que você tem visto essa expectativa para 2026? Pastor Glenn, olha, o que eu tenho pedido a Deus, a primeira coisa é que Ele me firme os meus passos na palavra dEle e que Ele continue me dando essa graça de anunciar esse evangelho que mudou a minha vida de dentro para fora. Amém. É quando Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, isso é uma experiência real. E eu creio nisso de toda a minha alma, de toda a minha força. E o meu principal pedido a Deus pensando é que Ele continue me firmando, porque eu não consigo. É verdade. Muitas vezes a gente afrouxa: Senhor, firma os meus passos na Tua palavra. E nós, quando olhamos para a palavra de Deus, o novo ano, sempre há aquela coisa, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, expectativas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, pastor Glenn, nós vemos que esse mundo ele vai piorar cada vez mais, e está piorando, e que o que nós realmente precisamos é isso: Senhor, firma os nossos passos na Tua palavra, nos dê uma visão do reino para que possamos ver nesse mundo, não sei quanto tempo ainda Ele vai nos dar aqui, mas de maneira justa, sóbria, piedosa, que glorifique o nome dele. Amém. Essa é a nossa expectativa. Eu tenho pedido a Deus um avivamento pessoal. Né? Eu sei que existe uma ideia de avivamento mais coletivo, e é verdade. Quando o avivamento é pessoal, ele se desenvolve na ideia coletiva, mas que a minha vida reflita Cristo. Amém. Amém. Porque o mundo caótico que nós vivemos, esse mundo que as pessoas estão sem esperança, muitos, diante disso, acabam até tirando a vida. E você disse uma coisa que é maravilhosa: o Evangelho. Eu fui um homem que viveu muito enclausurado por causa de um abuso sexual na minha infância. Eu era muito mentiroso, muito cheio de hipocrisia. E quando o Senhor me tratou através da obra da cruz, porque esse negócio de aceitar Jesus não é a coisa é morrer com Jesus. É verdade. É ser crucificado e ressuscitado com Ele. Mas eu preciso crescer nessa realidade espiritual para que alcancemos a estatura da varonilidade de Cristo. Cada vez mais amadurecendo nesse ponto de crescimento espiritual. E outra coisa que eu queria saber, como é que vocês estão vendo, que áreas vocês sentem que o Espírito Santo ainda quer trabalhar para amadurecer a vida de vocês, para amadurecer as nossas vidas?
Olha, partindo do princípio que o que mais precisamos é de Cristo, e em todas as áreas, eu quero mais dele, em tudo. Quero mais dele, mais de Cristo. Quanto mais de Cristo, menos de mim mesmo. Mas o que especificamente eu quero amar mais o Senhor cada dia do que eu no dia anterior. Amar e obedecer ao Senhor. Isso tem sido o desejo do meu coração, porque Ele é o meu tudo. E sem o Senhor Jesus não há verdade. perspectiva, né? Uhum. E uma coisa que o Espírito de Deus tem trabalhado na minha vida, essa questão do domínio próprio, da moderação, porque como que nós somos, não somos moderados, como que nós somos, a palavra mesmo é viciados em comida, e açúcar, tanta coisa que Isso é um negócio terrível, é uma né? coisa, e o Senhor tem tratado isso na minha vida, nós estamos tratando isso com a igreja também. O Senhor me deu domínio próprio, me dê moderação. Como é que eu faço isso, Senhor? Ele tem trabalhado, me mostrado isso na minha vida. Como que eu era e sou ainda uma pessoa tão dependente disso, e foi como o Eric falou, nós precisamos aprender a ter mais dependência do Senhor, a estar olhando para Ele. Então o Senhor tem trabalhado isso na minha vida, pastor Glenn, já há algum tempo, para que eu busque no Senhor. Isso aqui não é um legalismo, não pode isso, não pode aquilo, não. Isso aqui é buscar no Senhor esse equilíbrio. O Senhor me dá esse equilíbrio. O fruto, né? O fruto do Espírito, né? É. O primeiro daquela a lista de 9, o primeiro é o amor. E o último? Qual é? Domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Do amor, você passa pela alegria, você passa pela longanimidade, você passa pela bondade, pela benignidade, mas vai terminar, o último deles é o domínio próprio. E se eu não tenho essas manifestações do fruto do Espírito na minha vida, e isso só pode ser pelo Espírito, porque são frutos dele. É dele, Não é? Verdade. A mansidão, né? A gente poder viver sem tantos atritos, né? Viver com mais leveza nesse mundo. Porque nós somos salvos no nosso espírito, mas nós temos uma alma, existe um acúmulo de maldade na nossa alma, e que agora eu preciso desse processo da santificação do Senhor na minha vida. E se a gente perguntar, pastor Glenn, agora fevereiro faz 81 anos, tem coisas na sua vida ainda, tem pecados na sua vida ainda, vícios que Deus tem que trabalhar? Muitos. Então, muitos. Essa dependência dele. Total. É contínua, não é? É contínua. Esse levar o morrer de Jesus diariamente, por todo lugar, por toda parte, não é? Sempre. É uma realidade que não pode deixar. Não, eu agora estou... Não está, não. Tem que... E eu queria enfatizar uma coisa que é muito fácil de acontecer, principalmente em líderes, né? É o aspecto da hipocrisia. De tentar parecer algo que não é. Nós somos, a nova criatura está em processo, como né, o pastor Maurício falou. Um processo de mortificação para que a vida de Cristo se manifeste. Então, não tem como tentar aparentar algo que não sou. A esposa, os filhos conhecem bem no dia a dia quem somos. Não dá para... Muito mais o Senhor nos conhece. Né? Você estava falando sobre a questão da salvação. Nós fomos salvos lá no nosso espírito. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É verdade. Nenhuma. Porque Cristo já pagou todo o preço. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Mas como você disse, nós temos uma alma complicada aqui, tem acúmulos de maldade, e esse morrer diário, esse levar o morrer diário é muito importante. E não fingir, não é, Eric? Não posso chegar a dar uma cara de que eu estou indo muito bem quando eu não estou, né? E depois eu vou ter um corpo glorioso que não vai precisar comer açúcar, e não vai precisar ficar viciado com essas coisas todas, porque
nós vamos ter a plenitude do nosso pão eterno, que é a presença de Cristo, né? Então, eu diria, como é que nós podemos viver o novo ano com mais dependência e mais propósito? Vocês vão falar pouquinho, porque nós temos pouco tempo. Eu quero viver na dependência do Senhor dia a dia, e eu penso que o caminho é esse abrir o coração para o Senhor, dizer: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, e o Senhor sabe cada detalhe da minha vida e onde o Senhor precisa trabalhar. Faz isso em mim. É isso que eu peço. E eu creio assim, pastor Glênio, que a gente precisa viver o aqui e agora, né? Até falando com os nossos telespectadores aqui, nós somos uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro, a qualquer segunda essa encomenda vai chegar. Aprenda a viver para a eternidade, meu querido. Invista tempo, invista dinheiro naquilo que vai conduzir pessoas à eternidade. Invista no Evangelho, invista em distribuição de Bíblia, porque é isso, pastor Glênio, que vai dar a sustentação para a eternidade. Jesus disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. Nós vivemos num mundo que é juntar, consumismo, e nós precisamos aprender a dar. A pessoa, quando aprende isso do Senhor a dar, ele começa a ter uma vida mais tranquila, mais leve. Nós temos que aprender com Deus, porque Deus amou o mundo, ele de tal maneira ele deu, e deu o melhor, e deu o seu filho. E você e eu só temos significado se aprendermos a nos doar, a sermos instrumentos para este mundo caótico. Senhor, faze de mim uma bênção, como tu prometeste a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e que você e eu e nós possamos viver para a glória de Deus, e que o ano de 2026 seja uma expressão da vida de Cristo. Eu poderia dizer feliz ano novo, feliz vida de Cristo na sua vida. Aquele abraço de coração para coração. Até o próximo. Tecnologia, precisão e confiança, isto é o Grupo Produzi. Uma empresa localizada em Londrina, especializada em usinagem de precisão, pronta para impulsionar o seu negócio dentro dos padrões mais exigentes de qualidade. Produzindo mensalmente milhares de peças de diâmetro de 1 a 400 milímetros. Nós, do Grupo Produzi, atendemos aos mais diversos segmentos do mercado, garantindo confidencialidade e pontualidade. Contando com uma equipe altamente capacitada, a Produzi é solução para você que busca qualidade, baixo custo e eficiência em larga escala. Grupo Produzi, o compromisso e seriedade de quem tem a experiência de mais de 28 anos no mercado de usinagem.